Quantas vezes você pediu desculpas hoje por algo que não fez de errado? Quantas vezes escolheu ficar em silêncio enquanto algo dentro de você gritava para falar? Quantas vezes você se dobrou, se ajustou, se encolheu, tudo para não incomodar, não desagradar, não ser demais? Há uma diferença entre ser bom e ser dócil, entre ter consciência e ter medo. Você foi ensinado a confundir as duas coisas, e é por isso que se sente exausto. Você acredita que é uma boa pessoa, mas no fundo sabe que paga um preço por isso. Um preço que ninguém vê. O peso de ter que merecer amor o tempo todo. Toda bondade tem um preço, e o mais caro é perder a si mesmo. Imagine um homem ajoelhado diante de um trono vazio. O rei já morreu. Talvez tenha morrido há anos, mas ele continua lá, polindo a coroa, ajeitando o manto que ninguém mais veste, esperando ordens que nunca mais virão. Ele se acostumou a servir, e agora não sabe mais quem é sem alguém para agradar, sem alguém para validá-lo, sem alguém para dizer que ele tem valor. Esse homem é a sua mente, é você, quando pede desculpa por existir, quando fala baixo para não incomodar, quando diz, tá tudo bem, enquanto tudo dentro de você grita o contrário. Quando engole a raiva, sufoca o desejo, anula a vontade, tudo para manter a paz, para ser aceito, para não ser abandonado. A servidão moderna não usa correntes, usa empatia, culpa e medo de decepcionar. E você carrega essa coroa invisível há tanto tempo que nem percebe mais o peso. Mas o corpo sente, o peito aperta, a raiva fermenta, o silêncio engole. E a mente repete, como um mantra hipnótico, fiz o certo, sou uma boa pessoa. Mas lá dentro algo grita, não foi certo, foi covarde. Nietzsche chamava isso de moral do servo, a moral inventada pelos fracos para transformar impotência em virtude. Pense bem, aqueles que não podiam dominar começaram a dizer que dominar era errado. Os que não tinham força passaram a chamar a força de brutalidade. Os que não conseguiam dizer não transformaram a submissão em compaixão. E os que obedeciam, por medo, por fragilidade, por falta de opção, passaram a chamar sua obediência de bondade. O resultado é o que você sente agora. Essa angústia disfarçada de paciência. Essa fadiga moral que vem de se dobrar o tempo todo para ser aceito. Essa sensação de estar sempre devendo algo a alguém, mesmo quando você já deu demais. Você acha que é livre, mas vive implorando por permissão para existir. Desde criança, te ensinaram que ser bom é evitar conflito, que dizer não é egoísmo, que discordar é ser agressivo, que impor limite é ser insensível, que cuidar de si antes dos outros é narcisismo. E a cada vez que você se calou para manter a paz, o cérebro entendeu uma coisa: se eu agradar, fico seguro. Se eu servir, sou amado. Se eu me anular, sou aceito. É biológico. Não é fraqueza moral, é condicionamento neurológico. Cada aprovação que você recebe libera dopamina no cérebro. Cada curtida, cada elogio, cada obrigado, cada olhar de gratidão aciona o sistema de recompensa. E quanto mais você busca esse estímulo externo, mais o cérebro associa submissão à sobrevivência. A bondade deixa de ser escolha e vira um vício químico. Você não é gentil por decisão consciente. Você está condicionado a ser gentil porque o cérebro aprendeu que agradar significa segurança, e o corpo sente tudo isso. O peito aperta quando alguém te ignora. A raiva fermenta quando você é usado. O silêncio engole o que você realmente queria dizer, mas a mente insiste. Fiz o certo. Sou maduro, sou empático. Mentira. Você não é empático. Você tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer frio. Medo de perder amor. Medo de ficar sozinho. Nietzsche dizia: os bons foram os inventores da má consciência. Quanto mais alguém tenta ser bom, mais culpa acumula. Porque, para manter a imagem de pureza, você precisa negar tudo que é humano. Raiva, desejo, ambição, força, egoísmo saudável, autopreservação.
Você precisa fingir que nunca sente ódio, que nunca quer vingança, que nunca deseja ver alguém se ferrar. Mas o que você reprime te domina. A bondade forçada cria ressentimento. Você ajuda alguém e espera reconhecimento. Não recebe e sente raiva. Mas não pode admitir essa raiva, porque pessoas boas não sentem raiva quando ajudam. Então você disfarça. Fiz de coração, não espero nada em troca. Mentira. Você fez para ser visto, para provar valor, para se sentir necessário, para preencher o vazio que existe quando ninguém te valida. A servidão moderna se sustenta nisso, em chamar medo de virtude, em transformar covardia emocional em maturidade espiritual, em fazer você acreditar que se anular é evoluir. E quanto mais você tenta ser bom, mais os outros se acostumam a te usar. O mundo lê o que você tolera, não o que você diz. Se você sempre cede, o mundo entende que você sempre vai ceder. Se você sempre perdoa, o mundo entende que pode te ferir sem consequência. Se você sempre está disponível, o mundo entende que seu tempo não tem valor. E o pior, você começa a acreditar que isso é amor. Que ser usado é ser útil. Que ser necessário é ser amado. Mas não é. Utilidade não é amor. É conveniência. Jung chamaria isso de repressão da sombra. O ego quer ser aceito. Então cria uma máscara de pureza, bondade e doçura. A sombra, por outro lado, quer ser inteira. Então acumula tudo que o ego rejeita. Raiva, orgulho, desejo de poder, egoísmo, sede de reconhecimento, vontade de vingança. Toda vez que o ego vence, a sombra adoece. Você se esconde atrás da máscara da doçura enquanto por dentro grita para ser ouvido. Você sorri enquanto range os dentes. Você diz eu entendo enquanto quer gritar vai se foder. Você abraça quem te feriu enquanto sonha em nunca mais vê-los. Ser bom é fácil. Ser íntegro é caro. A pureza sem consciência é só fuga. Você chama de empatia, mas seu corpo chama de medo. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer cruel. Medo de ser julgado. E o medo te torna inofensivo. E o mundo pisa em quem não representa risco. A neurociência explica o resto. O cérebro humano busca aprovação porque foi programado assim. Na pré-história, ser rejeitado pelo grupo era morrer. Quem era expulso da tribo não sobrevivia sozinho. Então o cérebro desenvolveu mecanismos poderosos para evitar a rejeição. Culpa, vergonha, ansiedade social, medo de julgamento. Hoje, a rejeição social não mata mais. Mas o cérebro reage como se matasse. É por isso que você sente culpa ao dizer não. É por isso que sente ansiedade quando alguém desaprova você. É por isso que sente vergonha quando alguém se afasta. Seu corpo ainda acredita que a solidão é uma ameaça existencial. Mas liberdade é quando você suporta o desconforto de desagradar. Quando você entende que o medo não é moral, é reflexo, e que o reflexo não precisa comandar você. Você pode sentir o medo e agir mesmo assim. Pode sentir a culpa e não se curvar a ela. Pode sentir a ansiedade e não deixá-la decidir por você. Isso não é frieza, é autodomínio. Nietzsche dizia que, na origem, o termo bom significava forte, nobre, autônomo. Era o guerreiro que protegia a tribo, o líder que tomava decisões difíceis, o indivíduo que suportava o peso da responsabilidade. Bom era sinônimo de poder, mas os fracos inverteram o jogo. Passaram a chamar obediência de virtude e vontade de pecado. Transformaram força em arrogância, autonomia em egoísmo, autopreservação em frieza. E assim, criaram o que Nietzsche chamou de niilismo moral. Um estado em que o indivíduo acredita em valores herdados sem saber de onde vieram. Você repete, tem que ser uma boa pessoa, sem nunca se perguntar quem definiu o que é bom. Sem nunca questionar se essa bondade te liberta ou te aprisiona. Sem nunca perceber que, enquanto tenta ser aprovado, você perde o instinto de direção. Você vira previsível, vira dócil, vira controlável. O servo moderno não precisa de um senhor.
Ele carrega o Senhor dentro da própria cabeça. O Senhor é a voz que diz: você não pode decepcionar. Você não pode ser egoísta. Você não pode priorizar a si mesmo. Você precisa ser compreensivo. Você precisa relevar. Você precisa perdoar. E essa voz te consome. Você acha que compaixão é virtude, mas quase sempre é culpa travestida. Você ajuda quem te destrói porque precisa se sentir útil. Confunde utilidade com amor. Confunde necessidade com conexão. Confunde dependência com intimidade. Nietzsche não era contra a bondade. Era contra a moral de rebanho, o instinto de seguir o grupo para se sentir seguro. O rebanho vive junto, mas nunca desperto. Confunde obediência com paz. E a paz do rebanho é o sono da consciência. O mundo ama o servo, calado, moldável, sempre disponível. Chamam isso de maturidade emocional. Chamam isso de inteligência social. Chamam isso de evolução espiritual. Mas é só adestramento. Você não nasceu para ser bom. Nasceu para ser inteiro. A dopamina da aceitação vicia mais que qualquer droga. Você posta algo nas redes sociais e espera curtidas. Faz um favor e espera reconhecimento. Diz algo vulnerável e espera validação. Cada migalha de aprovação é um disparo químico que reforça o ciclo. Quando o prazer depende da validação externa, o outro controla sua bioquímica. Você sente o que o mundo te permite sentir. Sua alegria depende do elogio. Sua paz depende da aprovação. Seu valor depende do reconhecimento. E quando isso não vem, e muitas vezes não vem, você desmorona. Autonomia é quando o prazer volta a vir da coerência, não do aplauso. Quando você age porque faz sentido para você, não porque agrada aos outros. Quando você diz não sem culpa. Quando você define limites sem se justificar. Quando você escolhe o que quer viver sem pedir permissão. Nietzsche e a neurociência se cruzam aqui. O primeiro explica o porquê moral da servidão. O segundo explica o como biológico. Juntos, revelam a prisão invisível em que você vive. E a chave dessa prisão sempre esteve na sua mão. As pessoas mais boas guardam mais rancor que as más. Elas não explodem, apodrecem. Chamam isso de controle emocional. Chamam isso de maturidade. Chamam isso de espiritualidade elevada. Mas o que elas têm não é controle. É medo. Medo de confronto. Medo de perder amor. Medo de parecer más. A bondade delas é uma armadura. Uma proteção contra o julgamento. Uma forma de nunca serem questionadas. Porque se você é bom, ninguém pode te acusar de nada. Se você sempre cede, sempre perdoa, sempre compreende, você se torna intocável moralmente. Mas essa intocabilidade te mata por dentro. O servo se orgulha da própria fraqueza. Ele diz: eu não brigo. Eu não guardo rancor. Eu sempre perdoo. E acredita que isso é evolução. Mas não é. É paralisia emocional disfarçada de paz interior. Você chama de compaixão o que é covardia emocional. Você não quer machucar ninguém, mas aceita ser ferido todos os dias. Você não quer criar conflito, mas vive em conflito interno constante. Você não quer ser julgado como egoísta, então se sacrifica até não sobrar nada. Nietzsche chamaria isso de autoimolação moral. O prazer mórbido de se sacrificar para manter a imagem de pureza. Um suicídio lento, disfarçado de virtude. Uma morte psicológica que você chama de amor. Mas amor que anula não é amor. É autodestruição com plateia. Pense em quantas vezes você abriu mão do que queria para não decepcionar alguém. Quantas vezes engoliu palavras para não criar desconforto. Quantas vezes fingiu concordar para evitar confronto. Quantas vezes sorriu enquanto morria por dentro. E o pior, você foi elogiado por isso. Te chamaram de maduro, de compreensivo, de evoluído. E você acreditou. Mas ser bom te custa autonomia. Você pensa, mas não decide. Sente, mas não age. Quer, mas espera permissão. Vive em um estado constante de hesitação, sempre olhando ao redor para ver se pode ser quem realmente é. Sempre medindo palavras,
sempre ajustando o comportamento, sempre se moldando para caber no que esperam de você. O mundo adora quem vive assim, previsível, dócil, sempre pronto para servir. Bondade sem consciência é moeda de controle. Quem define o que é bondoso, controla o comportamento dos outros. Se você acredita que ser bom é nunca decepcionar, então quem ameaçar se decepcionar te controla. Se você acredita que ser bom é sempre ajudar, então quem pedir ajuda te controla. Se você acredita que ser bom é nunca se irritar, então quem te provoca te controla. A moral do servo é a prisão mais sofisticada já criada. Não é uma prisão de muros e grades, é uma prisão de culpa e vergonha, de medo e aprovação, de validação externa e autoimagem frágil. E o que te prende não é a regra, é a crença de que sem a regra você não tem valor. Você acredita que precisa merecer amor sendo útil, que precisa merecer respeito sendo dócil, que precisa merecer presença sendo invisível. Mas ninguém respeita quem implora por respeito. Ninguém valoriza quem está sempre disponível. Ninguém protege quem não se protege. O mundo não recompensa bondade, recompensa força. E força não é brutalidade. É a capacidade de dizer não sem culpa, de impor limites sem se justificar, de priorizar a si mesmo sem se sentir egoísta. A bondade que nasce do medo é servidão. A bondade que nasce da força é escolha. E essa diferença muda tudo. Quando você é bom por medo, você se anula. Quando você é bom por escolha, você se expande. Quando você é bom por condicionamento, você obedece. Quando você é bom por consciência, você lidera. O servo não consegue ver isso. Ele está ocupado demais, polindo a coroa de um rei morto. Ocupado demais tentando agradar fantasmas. Ocupado demais mendigando migalhas de validação. E enquanto isso, a vida passa, e ele nunca viveu de verdade. Chega um momento em que o servo percebe que o rei está morto. Ele olha para o trono vazio e entende. Ninguém mais o manda ajoelhar. Ninguém mais exige que ele sirva. Ninguém mais está observando. E ainda assim, a mão treme. Ainda assim, o corpo hesita. Ainda assim, a culpa aparece. Porque a escravidão mais profunda é psicológica. O medo de existir sem precisar servir. É aqui que nasce o autodomínio. Não é rebeldia, não é arrogância, não é indiferença cruel. É lucidez. É a percepção cristalina de que você construiu uma identidade inteira ao redor de agradar os outros e que essa identidade te sufoca. Você começa a dizer não sem culpa, a falar menos e agir mais, a não se justificar, a não se explicar, a simplesmente ser. O servo chama isso de frieza. O mundo chama isso de egoísmo, mas é liberdade. O que antes parecia egoísmo agora é autocontrole. O que antes chamavam de humildade, você reconhece como covardia. O que antes parecia amor, você vê como medo travestido. O servo morre, o indivíduo nasce. E essa morte não é rápida, é lenta, dolorosa, desconfortável, porque você vai decepcionar pessoas, vai perder relações que só existiam porque você servia, vai ouvir que você mudou, que ficou frio, que não é mais a mesma pessoa. Vão dizer isso como se fosse acusação, como se mudança fosse traição. Mas mudança é sobrevivência. Você não mudou. Você parou de fingir. Parou de carregar máscaras que nunca foram suas. Parou de viver para a plateia. E a plateia odeia quando o espetáculo termina. Ser livre não é deixar de ser bom. É escolher quando ser. A bondade, quando nasce da força, é poder. Quando você ajuda alguém, não porque precisa provar valor, mas porque escolhe ajudar. Isso é poder. Quando você perdoa não porque tem medo de perder a pessoa, mas porque decidiu seguir em frente, isso é poder. Quando você é gentil, não porque espera algo em troca, mas porque sua gentileza vem de um lugar de abundância interna, isso é poder. Mas quando a bondade nasce do medo, é prisão. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que transcende a moral herdada e cria seus próprios valores.
não para ser certo ou errado, não para ser aprovado ou rejeitado, mas para ser autêntico. O servo vive para agradar o coletivo. O autônomo vive em coerência com a própria consciência, e essa diferença muda tudo. O servo busca a aceitação. O autônomo impõe presença. O servo quer ser lembrado como bom. O autônomo quer ser inteiro, mesmo que odiado. E é esse tipo que o mundo respeita. Não o que implora, o que simplesmente é. Quando você integra a raiva, o orgulho e o desejo de poder, não para usar contra os outros, mas para não ser usado, nasce presença real. A sombra, quando aceita, vira força moral. Não porque você é imune ao mal, mas porque entende a própria capacidade de causá-lo e escolhe não fazê-lo. Bondade sem sombra é ingenuidade. Autonomia sem bondade é tirania. Equilíbrio é poder escolher quem ser a cada momento. Não por obrigação, não por medo, mas por decisão consciente. Você deixa de ser refém do externo. Deixa de negociar sua identidade por migalhas de aprovação. Deixa de se dobrar para caber. E no processo algo interessante acontece. As pessoas certas começam a te respeitar. Não as que te usavam. Essas vão embora. Mas as que te respeitam, ficam. E pela primeira vez, você entende a diferença entre ser amado por conveniência e ser respeitado por integridade. A primeira depende do que você faz. A segunda depende de quem você é. O servo pode ser amado. O autônomo é respeitado. E respeito dura mais que amor. Respeito não pede, não implora, não se justifica. Simplesmente existe. E quem tem respeito próprio atrai respeito externo. Não por esforço, mas por coerência. Então chega o silêncio. Não o silêncio de quem se cala por medo. Não o silêncio constrangido de quem engole palavras, mas o silêncio profundo, denso, quase sagrado, de quem não precisa mais provar nada, nem ser admirado, nem ser temido, nem ser compreendido, apenas ser. A voz que antes gritava, "Vão me achar egoísta", se cala. A voz que dizia, "Preciso ser compreensivo", desaparece no horizonte interno. A voz que repetia obsessivamente, "Não posso decepcionar", morre de cansaço, de exaustão. E no silêncio que ela deixa, no vazio que antes era barulho, algo emerge. Paz. Não a paz de quem evita conflito. Não a paz covarde de quem foge. A paz de quem não teme mais o julgamento. A paz de quem olhou para o abismo da reprovação alheia e descobriu que, no fim, era apenas um espelho distorcido. Você percebe que passou a vida inteira tentando controlar o que os outros pensam de você. E que isso é impossível. Que isso sempre foi impossível. Que cada pessoa vai te ver de um jeito, através das lentes embaçadas de suas próprias feridas, suas próprias histórias, seus próprios medos. Que você pode ser bondoso e ainda assim ser odiado. Que você pode ser generoso e ainda assim ser criticado. Que você pode se sacrificar até sangrar e ainda assim ser esquecido, como se nunca tivesse estado ali. E essa percepção de que você não controla a percepção alheia te liberta. Porque se você não controla, não precisa tentar. Se você não controla, pode parar de performar esse teatro exaustivo. Se você não controla, pode simplesmente viver. Pode finalmente, depois de tanto tempo, apenas viver. E quando você para de viver para o julgamento alheio, algo interessante acontece. Respeito. Não o respeito mendigado por quem implora para ser visto. Não o respeito negociado, comprado com pedaços da própria alma. Mas o respeito silencioso, magnético, quase misterioso, que nasce quando você não pede mais permissão para existir. O respeito que aparece quando você ocupa espaço sem se desculpar. O respeito que emerge quando você diz não e não explica por quê, porque entende que não é uma frase completa. O servo pedia respeito. O autônomo inspira respeito. O servo que carregava a coroa finalmente a deixa cair. O som dela batendo no chão ecoa. E pela primeira vez em décadas você levanta a cabeça. Não para desafiar, não para provar força,
mas porque finalmente entende que a cabeça não foi feita para ficar baixa, que a coluna tem uma razão de ser ereta, que você tem direito ao horizonte. Você olha ao redor e percebe quantas pessoas ainda estão ajoelhadas, quantas ainda carregam coroas invisíveis nas costas curvadas, quantas ainda esperam ordens de reis mortos há muito tempo, reis que talvez nunca existiram. E você sente algo estranho, compaixão. Mas não a compaixão de quem se anula para salvar, não a compaixão que te arrasta de volta para a servidão, a compaixão de quem entende, a compaixão de quem esteve lá naquele mesmo chão frio com os joelhos sangrando. Você não julga, não despreza, não se sente superior, você apenas vê e sabe que cada um desperta no seu tempo, que ninguém pode ser forçado à lucidez. Ela precisa brotar de dentro, como uma semente que só germina quando a terra está pronta. Que a servidão psicológica só termina quando o próprio servo decide que chega. E você decidiu. Decidiu que não vai mais negociar sua paz. Decidiu que não vai mais terceirizar sua aprovação. Decidiu que sua vida não é um referendo popular. Decidiu que o silêncio que agora habita em você não é vazio, é plenitude. E nesse silêncio, você finalmente se encontra. Não a versão performática de si mesmo, não a máscara que você usava para agradar, mas você, o você que sempre esteve ali, esperando, paciente, para ser descoberto sob todas aquelas camadas de expectativas alheias. E quando você se encontra, percebe algo surpreendente. Você sempre foi suficiente. A busca acabou. O servo morreu. E o que nasce agora é alguém que não precisa mais de aprovação para respirar. Alguém livre. Toda bondade tem um preço, e o mais caro é perder a si mesmo. Nietzsche não quis te ensinar a ser cruel. Quis te ensinar a ser inteiro, a matar a culpa e deixar nascer a vontade, a parar de sacrificar quem você é no altar da aprovação alheia. O mundo não precisa de mais pessoas boas. Precisa de pessoas lúcidas, capazes de dizer não sem culpa, capazes de sustentar limites sem se justificar, capazes de agir em coerência mesmo quando ninguém entende, capazes de priorizar a si mesmas sem chamar isso de egoísmo. Ser bom te faz aceito, ser autônomo te faz livre, e você não pode ser os dois ao mesmo tempo, não da forma como a bondade é exigida de você hoje. Você pode ser bondoso a partir da força, mas não pode ser forte a partir da bondade condicionada ao medo. Você vai ter que escolher. Escolher entre continuar carregando coroas de reis mortos ou levantar a cabeça e caminhar. Escolher entre continuar polindo tronos vazios ou construir o seu próprio reino interno. Escolher entre continuar mendigando aprovação ou simplesmente existir sem pedir licença. A escolha é sua. Sempre foi. Mas entenda, quando você escolhe a liberdade, você não perde apenas as pessoas que te usavam. Você perde também a versão de si mesmo que foi construída para agradar. E essa morte dói. Dói como qualquer morte dói. Mas do outro lado dessa morte, a vida. Não a vida de quem sobrevive sendo útil, mas a vida de quem existe sendo inteiro. Não a vida de quem é amado por conveniência, mas a vida de quem é respeitado por coerência. E quando você chegar lá, nesse lugar de silêncio interno, de presença real, de autonomia sem culpa, você vai olhar para trás e entender que valeu a pena. Cada não que você disse, cada limite que você impôs, cada pessoa que você decepcionou, porque finalmente você parou de decepcionar a si mesmo. O servo que você era está morto, e ele precisava morrer, não por crueldade, mas por necessidade, porque você não pode viver duas vidas ao mesmo tempo. Não pode servir dois senhores. Não pode agradar o mundo e respeitar a si mesmo. Escolha o que quer ser, porque a coroa está no chão, e ninguém mais está mandando você ajoelhar. A pergunta é, você vai continuar ajoelhado por hábito, ou vai finalmente levantar? Agora que você viu a coroa no chão, a pergunta não é se você vai mudá-la de lugar. É se você vai finalmente parar de olhar para ela. Porque enquanto você olha,
enquanto considera pegá-la de volta só mais uma vez, enquanto negocia internamente se pode ou não decepcionar mais alguém hoje, a vida continua passando. E ela não espera você terminar de agradar todo mundo para começar a valer a pena. Se inscreva no canal, não para aprender mais técnicas de como ser aceito, mas para lembrar toda semana que você tem permissão para existir sem pedir desculpas. Ative o sininho para receber os lembretes de que autonomia não é egoísmo, é sobrevivência. Curta este vídeo se algo aqui ressoou. Se você sentiu aquele incômodo que vem quando a verdade bate na porta do que você vinha fingindo não ver. Esse desconforto é sinal de que você está vivo e de que ainda há tempo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você conhece alguém que está ajoelhado há tanto tempo que esqueceu que pode levantar. Não para salvá-los, ninguém salva ninguém, mas para plantar a dúvida necessária. E se eu não precisar mais merecer amor? E escreva nos comentários: eu parei de carregar coroas que não são minhas, não pelo ritual, não pela performance, mas porque às vezes declarar em voz alta é o primeiro passo para tornar real. E por que você precisa ler isso escrito com suas próprias palavras? Precisa ver que você disse, que você assumiu, que você decidiu. A liberdade não vem quando você entende, vem quando você age.